11. Glória a Deus. Os irmãos podem cantar comigo, tá, mesmo? Eu não estou muito bom da voz, estou um pouco assim, ocupado. É um hino bastante conhecido, antigo, pouco cantado ultimamente, mas conhecido de todos. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Quero agradecer pela oportunidade, o pastor Aparecido, o pastor Liceu que está viajando, e todos os obreiros aqui da igreja. Deus abençoe a igreja de Vila Lucinda. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus! Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas e dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possui o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desde até a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. Aleluia. Amado irmão que me ouves agora, ainda é tempo pra você voltar. Porque o profeta Isaías falou
Buscai ao Senhor quando se pode achar. A tua cadeira ainda te espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o seu querido jardim vai levar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Glória a Jesus, no livro do Atos dos Apóstolos. Uma passagem bastante conhecida, mas vamos meditar aqui, capítulo 10. Para uma rápida meditação, já ouvimos muitas mensagens nesta noite. Não seria mais necessário falar nada. Diante de tudo que nós já ouvimos, cada irmão que teve a sua oportunidade trouxe uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus para os nossos corações. No livro de Atos, capítulo 10, o versículo de número 1, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que dirigia para ele e dizia: Cornélio. E ele, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém, meus irmãos? Esta palavra, meus irmãos, eu meditei bastante muitos textos nesta tarde, desde que o pastor Aparecido me fez o convite para estar aqui. Mas o Espírito Santo me dirigiu aqui a esse texto. O centurião Cornélio. Aqui diz o texto, meus irmãos, que este homem era um comandante de um grupo de 100 soldados. Era um centurião, comandava um grupo de 100 soldados na milícia romana. Diz o texto aqui, meus irmãos, que esse homem tinha umas qualidades que me chamam a atenção, as qualidades que tinha este homem chamado Cornélio. No versículo 2 diz o texto que Cornélio, ele era um homem, como ele era um comandante de uma milícia romana, de um grupo de 100 soldados, era um homem de responsabilidade, era um homem de confiança, era um homem zeloso por aquilo que ele fazia. Aqui diz o texto, no versículo 2, que ele tinha algumas qualidades muito importantes para a vida de todos nós. Cornélio, a Bíblia diz que ele era, apesar de não ser um homem salvo, tanto que quando o anjo aparece para ele e manda chamar Pedro, e quando o anjo vai até a casa onde estava Pedro, no capítulo 11, no versículo de número
no capítulo 11, versículo de número 14, o texto diz que quando Pedro viesse, atendendo, eu queria que, por gentileza, desligasse aqui o ventilador, o qual, no capítulo 1, versículo 14 do capítulo 11, isso prova que, apesar de ele ser um homem zeloso, temente a Deus, orava, não era um homem salvo. Tanto que no versículo 14 do capítulo 11, quando Pedro é avisado, o anjo aparece, que Pedro iria até a casa de Cornélio e diria palavras para ele, com que ele se salvasse, tanto ele como a sua família. Eu fico a observar esse homem, a dedicação, a sua vida devotada a Deus, como ele servia da maneira dele, mesmo sem ser um homem salvo. Era um homem piedoso, levava a sério as coisas da sua religião. A sua devoção era sincera diante de Deus. Diz que ele era um homem piedoso, era um homem temente a Deus. Não somente ele, mas toda a sua casa. Uma pessoa que se preocupava com a sua família, em ver a sua família devotada a Deus, servindo a Deus. Diz que ele era temente, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Não sei quantas pessoas tinha a família de Cornélio, mas era uma família dedicada a Deus, porque Cornélio era um homem zeloso. E todos os membros da família seguiam o exemplo de Cornélio. A sua vida de piedade, a sua vida de temor a Deus. A sua família olhava, se espelhava em Cornélio. E procurava seguir o seu exemplo de devoção a Deus. Toda a família, toda a sua casa. Diz o texto aqui que ele era um homem de coração muito bondoso. Ele fazia muitas esmolas ao povo. Ele estendia a sua mão para os necessitados, para aqueles que precisavam de socorro, de ajuda. Tinha o seu coração aberto para fazer o bem. E a Bíblia diz para nós fazer o bem e não olhar a quem. Fazer o bem a todos. Que estiver ao nosso alcance, poder ajudar e fazer o bem, é obrigação nossa estender a mão e ajudar. Cornélio, ele dava muitas esmolas ao povo. Quando você lê nos capítulos anteriores, nós encontramos outra pessoa muito piedosa que também fazia muitas esmolas. A Bíblia fala de Tabita. Era uma mulher também que tinha esse coração devotado, esse coração cheio de amor, cheio de compaixão, para fazer, ajudar os necessitados. Fazia esmola, ajudava as viúvas. Era a vida de Tabita, de Dorcas. Mas veja bem, Cornélio, nessas qualidades que ele tinha, além de ser piedoso, temente a Deus, coração aberto, coração amoroso, diz que ele era um homem que orava a Deus continuamente, de contínuo orava a Deus. Veja que vida exemplar que tinha esse homem. Por não ser um homem salvo, porque ele precisava ter um encontro com Jesus, porque não há salvação fora de Jesus. Já foi falado aqui que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E Cornélio precisava, mas mesmo ele não conhecendo Jesus, Deus estava olhando para Cornélio, vendo tudo o que ele fazia, a sua vida de temor, a sua vida piedosa, a sua vida de um coração amoroso, aberto para ajudar as pessoas, e a sua vida de oração a Deus. A Bíblia diz que era um homem que jejuava.
Você já conhece pessoas? Eu, por exemplo, sou de uma família que era católica. Meu avô materno foi muito tempo congregado mariano. Frequentava aqui a igreja do Bonfim ali. A minha mãe e as minhas tias eram muito devotadas também. Minha mãe era filha de Maria. Eram pessoas... Meu avô, ele não perdia uma missa. Era um homem temente, piedoso, zeloso por aquilo que ele fazia. Sincero, mas errado. Precisava um esclarecimento. Entender o plano de Deus para a sua salvação. E Deus atentou para o meu avô. Deus viu o zelo que ele tinha, a dedicação que ele tinha. E um dia ele voltando da missa, quando eu vinha para casa, no meio da rua, aqui, ele morava aqui, no Jardim das Maravilhas. Ele disse, tocado pelo Espírito Santo, eu vou deixar de ser congregado mariano, vou passar para a lei dos crentes. E ele chegou em casa, falou para a família, a partir de hoje eu não sou mais congregado mariano. Eu vou passar para a lei dos crentes. Naquela época eu falava lei dos crentes. E ele foi para a igreja O Brasil para Cristo, do saudoso missionário Manuel de Melo. Tornou-se um grande homem de Deus, que quando ia na minha casa, eu lembro que a gente era adolescente, criança, fase de adolescência, ele ia na minha casa, nós não era crente, mas tinha uns crentes lá onde a gente morava, e quando sabia que seu José tinha chegado na casa da minha mamãe, todo aquele pessoal queria ouvir. Aí tinha uma igrejinha lá, Assembleia de Deus, e naqueles cultos, o povo enchia aquela igreja, que queria ouvir seu José falar palavras sábias que ele tinha, palavras reveladas pelo Espírito Santo. Então, Deus se manifestou para ele, vendo a sua devoção, a sua sinceridade, mas ele precisava ser esclarecido acerca da salvação. E ele então aceitou Jesus e morreu sendo um homem temente, fiel, dedicado a Deus. Assim era Cornélio. Deus estava olhando o que ele fazia. O que ele praticava não estava sendo desprezado por Deus, estava subindo. É tanto que o anjo diz, quando aparece, ele até se surpreende quando o anjo aparece e fixa os olhos nele e diz, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus está recebendo as tuas orações. Tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Ele ficou atemorizado quando viu a presença daquele ser que apareceu para ele com aquelas palavras, dizendo que a oração tinha subido em memória diante de Deus e as suas esmolas estavam sendo aceitas por Deus. E o anjo disse, olha, envia homens a Jope. Como Deus conhece as coisas, o irmão pastor Francisco disse que Deus conhece o endereço. Sabe aonde você mora, sabe o teu nome, o teu sobrenome. É tanto que o anjo, quando falou aqui com Cornélio, disse Simão, que tem Simão, que tem como sobrenome Pedro, né? Simão Pedro. Hoje sabia até o nome e o sobrenome. E sabia onde Pedro estava. Ele está lá em Jope. Envia servos teus para ir até onde está Simão Pedro. Ele virá a ti e dirá palavras com que te salve. Ele sabia o endereço. Hoje eu disse, ele está lá em Jope. E está na casa de um certo Simão curtidor. Ele está descansando lá. Envia homens e manda chamá-lo, porque ele vai te dizer palavras com que te salve. E assim aconteceu. Quando Cornélio recebe aquela visão, aquelas palavras, ele chamou os seus servos
e envia até Jope, a casa de Simão, curtidor, para falar com Pedro. E eles vão nesta missão. Lá do outro lado estava Pedro, descansando, esperando ali o almoço. Enquanto descansava, ele também recebe de Deus uma visão. Ele vê ali, tem um arrebatamento de sentidos. Ele vê um grande lençol atado pelas 4 pontas, que desce ali ao seu encontro, cheio de répteis, animais, quadrúpedes, e uma voz que dizia: Pedro, Simão, mata e come. Diz: não, Senhor. Nunca entrou na minha boca coisa comum ou imunda. Ele, como conhecedor da lei, aqueles animais eram imundos. Mas Deus estava mostrando para Simão o projeto, o propósito que ele tinha também. Porque então os judeus alimentavam um pensamento que só a salvação era só para os judeus. Mas Deus mostrou para ele que Deus tinha um propósito também com os gentios, a começando aqui na casa de Cornélio. E diz aquela voz, diz: não chames tu comum o que Deus purificou. E aquela visão se repete novamente com as mesmas palavras. E Pedro reluta, dizendo: não, jamais irei comer coisa comum ou imunda. Mas Deus estava mostrando para ele o seu propósito de salvação para com os gentios. E quando ele estava ali, diante daquela visão, aqueles varões que foram enviados por Cornélio chegaram até a casa de Simão, curtidor, e pergunta por Pedro se estava ali um homem chamado Simão Pedro. Pedro é avisado, sai, recebe aqueles homens e pergunta: o que aconteceu? Por que vieste a mim? E aqueles homens relatam: olha, a nossa vinda aqui é porque nós somos servos de Cornélio, o centurião romano. E diz no versículo 22, um varão justo, temente a Deus com toda a sua casa, um varão que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Veja que Cornélio era um homem conhecido em toda a nação. O testemunho dele era um testemunho agradável. Era um testemunho muito bom. Era visto por todos como um homem justo, temente a Deus, de bom testemunho. Qualidades especiais, maravilhosas. Testemunho. Não sabe que às vezes a nossa pregação não fala tão alto como o nosso testemunho. O mundo está nos observando. A sua maneira de viver, a sua maneira de falar, o seu vai e vem, o seu sai de casa, chega em casa, tem alguém contemplando e observando. E às vezes, meus irmãos, falhamos com o testemunho nosso. Quantas pessoas que você vai até evangelizar demais, você crente igual ao meu vizinho, igual a fulano, Deus me livre. Falta de um testemunho. Mas Cornélio não, Cornélio, ele tinha testemunho de toda a nação dos judeus, olhava para Cornélio e via nele um homem de testemunho exemplar. Um homem bom, um homem devotado. Ele então é avisado. Os varões declaram a razão por que foram chamar Simão. Ele diz: eu irei. Prepararam ali os seus servos e fazem aquela viagem até a casa de Cornélio. Cornélio, sabendo que Pedro iria vir, ele chama seus parentes, sua família, seus amigos, seus parentes mais próximos ali, reúne todos em sua casa para receber o homem de Deus, que viria até ele com palavras, queria dizer a ele palavras que
traria salvação para ele e para sua casa. Ele prepara os seus vizinhos, seus parentes, e fica ali aguardando a chegada de Pedro. Pedro pega os seus moços, servos de Cornélio, e se dirige até a casa de Cornélio, obedecendo àquela visão, a voz de Deus que falou com ele, e atendendo o convite de Cornélio para até a sua casa. Quando chega à casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio, quando olha para Pedro, se prostra diante dele para adorar. Diz: não faça isso. Eu sou homem como você. E ele diz: eu estou aqui porque mandaste me chamar. Cornélio diz: todos estamos aqui, pronto para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Relata para Pedro novamente o porquê ele mandou chamar, o que ele fazia quando o anjo apareceu, mandou chamar Simão. Estamos agora aqui nós todos prontos para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Nós queremos ouvir o que Deus tem para falar conosco através de ti. Se Deus nos mandou te chamar, é porque você tem algo de Deus para os nossos corações. Pedro, a Bíblia diz que ele, abrindo a sua boca, ele começou a anunciar ali a palavra de Deus. A mensagem de Pedro era uma mensagem cristocêntrica. Ele começa a falar de Jesus, porque não tinha outro, não há outro Salvador. É Jesus. Ele começa anunciando acerca de Jesus, que fora crucificado, que fora maltratado, que fora desprezado por muitos. A que ele era o que por Deus foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro, a mensagem de Pedro era essa, era Cristo. Não existe, não é preciso outra mensagem. Cristo deve ser o centro da nossa pregação. Cristo deve ser a base da nossa pregação. Cristo. Pedro começou então a anunciar a mensagem e dizer para eles acerca de Jesus, o Nazareno, ungido de Deus, que fora enviado, que andou fazendo curas, milagres e libertação, que ele era o Salvador, e Cornélio precisava, com a sua família, ter um encontro com esse Cristo, com esse Jesus. Tudo que ele fazia era bom, mas faltava alguma coisa. Faltava um encontro pessoal com Jesus. A mensagem de Pedro era esta. A Bíblia diz que quando Pedro estava ali, transmitindo a mensagem de Deus para Cornélio, aquele estava na sua casa. A ação da palavra, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz. A palavra de Deus que não volta vazia. A palavra de Deus que quando pregada ela tem o endereço certo. Ela faz coisas maravilhosas acontecer. Pedro começava a anunciar a palavra de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, que ele era o que por Deus fora enviado para trazer salvação, trazer libertação. Ele que fora morto, mas havia ressuscitado e estava vivo. Pedro começa anunciando, e quando a palavra é transmitida, os corações vão sendo atingidos pela palavra. Aquele povo estava sedento por ouvir a mensagem de Deus. Nada melhor do que pregar, irmãos, para pessoas que têm sede da palavra. Sede de ouvir a mensagem de Deus. Um coração preparado, um coração fértil, uma terra boa, que recebe com alegria a palavra transmitida, que recebe com prazer a palavra enxertada nos seus corações. Quando Pedro estava falando,
O Espírito Santo agindo através da palavra. Porque é um instrumento do Espírito Santo. A palavra. Ela vai limpando. Ela vai regenerando. Vai transformando. Vai modificando. Vai levantando aquele que está caído. Animando o desanimado. A palavra. Ela é mel que alimenta. Ela é pão que sustenta. Ela é escudo. Ela é lâmpada, como já foi falado aqui, que ilumina o nosso caminho. Ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é mais doce do que os favos de mel. Pedro começa a transmitir. A palavra está sendo falada. O Espírito Santo está trabalhando nos corações. De repente a Bíblia diz que quando Pedro, no meio da sua pregação, o Espírito Santo se manifesta de uma maneira sobrenatural. Diz que todos que ali estavam foram abrasados pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo caiu sobre eles. Diz que eles começaram a falar em línguas e glorificar a Deus em línguas estranhas, a ponto de causar admiração ao apóstolo. Como pode? Eles estão recebendo também como nós o dom do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é poderosa, meus irmãos. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela dirige a nossa vida, muda a nossa história. Ela arranca de nós aquilo que abomina, que aborrece a Deus. Ela é água que purifica. Transforma, ela limpa o nosso ser, a nossa alma, a nossa vida. Não é preciso trazer palavras, enfeitar a mensagem. Eu lembro que, lendo o livro de Daniel Berg e Gunnar Wingre, lembro a mensagem que eles pregavam. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Era a palavra pregada. E foi a palavra que trouxe uma revolução aqui no Brasil, um avivamento. As pessoas eram tocadas pela palavra. A mensagem de Deus, direcionada pelo Espírito Santo. Deus se manifesta, Deus opera. Diz aqui que quando ele falava a palavra, o Espírito Santo caiu sobre todos que ali estavam, os que ouviam a palavra. Os que ouviam. Que estavam atentos para ouvir a palavra. Porque às vezes estamos na igreja e está sendo o culto, está sendo desenvolvido o culto. Louvores, testemunhos, palavras. Às vezes estamos desligados. Não todos ali estavam atentos para ouvir a palavra. E quando a palavra era falada, era bem recebida, era bem aceita. E houve então a manifestação do Espírito Santo, que todos ali foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas e magnificar a Deus em línguas estranhas. Como é precioso, meus irmãos, o poder da palavra de Deus. Como é interessante a ação de Deus trabalhar através da palavra pregada, da palavra anunciada. E corações, é claro, a palavra pregada e ouvidos atentos e corações sensíveis para receber. Eu lembro uma vez que eu estava numa Santa Ceia no Jardim Elba e ia pregar uma mensagem e uma irmã disse: pastor, eu tive uma revelação essa noite que o senhor pregava a palavra e quando o senhor ia pregando a igreja ia subindo através da pregação da palavra, porque a palavra levanta, a palavra edifica a igreja. E quando Deus fala, o propósito de Deus na sua mensagem é nos exortar, nos consolar e nos edificar. Esse é o propósito da palavra, traz exortação, tocando naquelas partes que nós precisamos melhorar.
aquelas partes que nós precisamos ser corrigidos e moldados. Ela é prumo de Deus para nossas vidas. E ela traz consolo. Consola. Corações tristes, corações angustiados, corações abatidos. A palavra traz consolo. Ela anima, alegra, traz um conforto em nossa alma quando nós a ouvimos. E ela edifica, nos traz solidez espiritual, nos edifica, nos faz mais crente, está mais firme a palavra. Ela nos põe de pé, nos dá firmeza. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, mas não caiu, porque ouviu a palavra e praticou a palavra. Está pronto para suportar provações, dificuldades. Mas aquele que ouve a palavra, ouve por aqui, sai por aqui, é como a casa edificada na areia fofa. Veio o vento, vem a tempestade e a casa cai. Quantas pessoas assim não suportam a provação? Nós temos que ter, meus irmãos, firmeza, um alicerce forte, enraizados, alicerçados na palavra, e nada nos remover da nossa fé, da nossa confiança em Deus. A palavra, ela edifica, e aquele que pratica está edificando a sua casa sobre a rocha. A gente vê tantos irmãos que passam tantas provas difíceis. Você fica olhando dizendo: será que eu aguentava? Se fosse eu suportava? Você vai até visitar irmãos passando esse processo tão difícil, levar uma palavra de consolo, e você volta consolado, porque são vidas que estão alicerçadas na palavra. A luta não é grande, oprime a sua vida, mas ele tem estrutura para suportar, porque está alicerçado na palavra. É a palavra de Deus que nós precisamos todos os dias. Ao deitar e ao levantar. Por isso que quando Deus falou com Moisés que o povo deveria meditar na palavra, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ao sair de casa, ao retornar, devia estar meditando na palavra, porque assim suporta as provações, suporta as dificuldades, nada lhe remove do seu propósito de servir a Deus, porque tem alicerce, tem vida estruturada, tem vida com alicerce da palavra. Ele come todos os dias, se alimenta da palavra, e ela então traz os seus benefícios, traz consolo, traz estrutura, traz edificação. A palavra. Pedro, ele diz, quando viu aquele movimento de Deus, aquela manifestação do Espírito Santo, diz: agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é importante aquele que teme e honra o seu nome. Pedro então ali leva a mensagem, Cornélio abraça a palavra com a sua família. Há ali uma aliança, fazem uma aliança com Deus. Há ali uma entrega a Deus nas suas vidas. E eles passaram então agora a servir a Deus, como Pedro havia lhe anunciado a palavra. Que Deus abençoe, que possamos, meus irmãos, ter essas qualificações que tinha Cornélio. Deus está olhando para a sua igreja. A Bíblia diz que o povo de Deus é um povo zeloso, é um povo de boas obras. A igreja que Deus vem buscar é uma igreja que tem compromisso com a sua palavra. Uma igreja que tem ouvidos atentos para ouvir a palavra. Uma igreja que guarda a palavra. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a palavra. Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra, ela nos afasta do pecado, nos afasta daquilo que aborrece a Deus.
e nos aproxima do Criador. A palavra. Ela nos mostra o caminho a seguir. É a palavra. E ela traz os benefícios. Nós encontramos momentos que Jesus estava pregando, e quando ele estava pregando a palavra, os milagres estavam acontecendo. Porque a palavra, as pessoas queriam ouvir palavras de graça que saíam da sua boca, e enquanto ele transmitia a palavra, os demônios se manifestavam. Enquanto ele transmitia a palavra, os enfermos eram curados. Os espíritos imundos saíam clamando em voz alta, porque não resistiam à palavra de Deus. Porque ela é poderosa, poderosa, para fazer coisas grandes acontecer. E nós precisamos, meus irmãos, valorizar esta palavra. Ao chegar na igreja, abrir nossos ouvidos para ouvir atentamente a palavra de Deus. E voltar para casa remoendo a palavra que Deus falou conosco. Eu lembro muito tempos passados, a gente voltava dos cultos para casa, analisando o que Deus falou, comentando, né? Que palavra, que mensagem do céu. Como Deus falou conosco hoje. Como Deus se manifestou. Coração cheio, alma cheia. De uma semana abençoada, remoendo aquela palavra, analisando a palavra. Hoje, infelizmente, muitos gostam muito de show, né? Movimentos, né? Às vezes canta, e a palavra fica um tempo bem resumido para a mensagem, né? Não, tudo é importante no culto. Tudo é importante, mas a palavra tem que ter o seu lugar. Prioridade é a palavra. É o resumo de tudo. Os hinos são louvores, são um momento que você prepara o coração para ouvir a mensagem de Deus. Mas no final, vem a mensagem, vem a palavra, aí o culto torna-se completo. Um culto sem palavra é um culto incompleto. Mas quando tem a mensagem, o culto é completo. Você orou, cantou, louvou, adorou, ouviu a palavra, foi exortado, foi consolado e edificado. E vai para a sua casa abençoado por Deus, por causa da palavra de Deus. Aleluia. Quando ela é ouvida e obedecida. Que Deus abençoe a igreja de Vila Lucinda. Que possamos priorizar a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Dê valor à palavra. Leia a palavra. Se alimente da palavra. Viva a palavra. Ou vivamos a palavra. Porque a espada não é só para lá, ela vem corta para lá e para cá. Vivamos a palavra de Deus, porque a igreja que vive a palavra tem um lugar perante Deus. Ela vai ser arrebatada, ela vai ser levada. A Bíblia diz que vai chegar o tempo que vai haver fome sobre a terra. Não é fome de pão, nem é sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos num país que tem liberdade para ouvir a palavra, para pregar a palavra. Mas virá tempos em que esta palavra será retirada. Quando a igreja subir, esse mundo vai virar um caos. O Espírito Santo vai subir também. A essência da palavra também vai ser tirada da terra. Muitos vão querer agora ouvir a palavra. Não haverá mais quem pregue com a unção do Espírito Santo. Não vão entender porque o tempo da oportunidade está sendo dado para a igreja. Ouvir a palavra, viver a palavra, praticar e obedecer para ser arrebatado no dia final com Jesus. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem uma bênção para você nessa noite. Você ouviu a palavra e a palavra de Deus vai trabalhar na tua vida e no teu coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Se você precisa de um milagre de Deus, de uma cura, de uma solução do problema, de uma direção de Deus para a sua vida, Deus vai trabalhar nesta semana na sua vida. Você crê? Diga amém. Amém. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus Cristo nós oramos nesse momento a Ti, meu Deus. Após transmitir a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações nesta noite, para falar a Tua igreja, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e em nossos corações. Que possamos ter as qualidades que tinha Cornélio, Senhor. Coração piedoso, temente a Ti. Coração sensível e aberto para fazer e praticar boas obras. Uma vida também de contínua oração diante da Tua presença. Uma vida de atenção à Tua palavra. Meu Deus e meu Pai. Opera na vida de cada irmão nesta noite. Tu sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita, meu Deus. Opera o milagre, meu Deus, naquele que está enfermo, cura para a Tua glória. Aquele que precisa de uma solução de um problema, dá a solução, meu Deus. Aquele que precisa de salvação e de libertação, age através da Tua palavra, trazendo a libertação, a transformação, meu Deus, para a Tua glória. Pai Santo, aqui tem um problema difícil que precisa de uma solução, ainda esta semana, abre as portas, dá vitória, a Tua bênção gloriosa, dá renovo espiritual, dá revestimento para a Tua igreja. A Tua palavra ela não volta vazia, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, e o Senhor não fala ao léu, o Senhor fala com um propósito, com um objetivo. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença nesta noite e pela Tua palavra aos nossos corações. Nos ajuda a ser ouvintes, ó Pai, e praticantes da Tua palavra, Senhor, e não apenas ouvinte esquecido. Nós oramos em nome de Jesus, que reina para sempre. Amém. Glória. Senta só um instantinho, irmãos.